Meu nome é Courtney e eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Eu trabalhava em um McDonald's bem perto da minha casa. Para chegar até minha casa ou ao meu trabalho, você precisa passar por um parque público. Eu sempre carregava spray de pimenta comigo, caso algo acontecesse. Eu estava trabalhando no McDonald's há alguns meses, e sempre que ia trabalhar, passava pelo parque e nada nunca havia acontecido, até essa noite. Era uma quarta-feira, se não me engano, e eu tinha acabado de sair do trabalho. Era por volta das 23 horas e eu estava começando a caminhar para casa. Eu andava do trabalho para casa porque minha casa era perto, então não havia necessidade de dirigir. De qualquer forma, enquanto eu caminhava, olhei para trás por algum motivo e vi um homem todo de preto me seguindo. Não pensei muito nisso e continuei andando. Olhei para trás mais uma vez, e desta vez, pude perceber que ele estava andando um pouco mais rápido. Acelerei o passo, na esperança de que ele fosse embora. Senti que ele poderia me tocar a qualquer momento, então mantive a mão no meu spray de pimenta, apenas por precaução. E então aconteceu. Senti uma mão cobrindo minha boca e outra mão segurando meu pescoço. Gritei e peguei meu spray de pimenta, borrifando nos olhos do homem, que caiu no chão. Corri para casa enquanto o homem ficava no chão gritando de dor. Finalmente cheguei em casa e entrei, quase sem fôlego, mas, infelizmente, não terminou ali. Meus pais não estavam em casa e, quando fui olhar pela janela do meu quarto, vi o homem do outro lado da rua olhando diretamente para mim. Ele então correu para a escuridão e eu nunca mais o vi novamente. Meu nome é Matthew e esta foi a experiência mais horrível que já tive, algo digno de um filme de terror. Eu morava em uma cidade rural na Califórnia e trabalhava em uma filial local da Domino's. Para chegar em casa, eu precisava passar por uma área de mata. Trabalhei na Domino's desde os 17 anos e agora tenho 19. Sempre passei pela mata e nada de estranho havia acontecido comigo até hoje. Meu turno na Domino's terminou às 19h30, um pouco mais tarde do que o habitual. Enquanto caminhava, avistei a mata a alguns quilômetros à frente. Finalmente cheguei à mata e estava na beira da estrada. Para ter uma melhor ideia de onde eu estava, imagine uma estrada com árvores dos dois lados. Naquela hora, quase não havia carros ou pessoas na estrada. Lembre-se de que estava escurecendo e havia pouca luz, o que aumentava a sensação de medo. Enquanto caminhava, pensei ter ouvido algo vindo das árvores. Olhei, mas não vi nada. Continuei andando quando uma pedra foi jogada na minha frente. Então, virei-me para as árvores e vi alguém acenando para mim. Estava escuro, então não consegui ver quem era ou como parecia. Perguntei, "Vei, você precisa de algo?" Ele respondeu com um sussurro alto, "Vei, vem aqui, quero te mostrar algo." Eu disse que precisava ir para casa e não podia me atrasar. Ele respondeu, "Vó, não se preocupe, vai levar apenas um segundo, realmente preciso da sua ajuda com algo." Eu disse que ajudaria, mas que tinha apenas 1 minuto. Ele disse que 1 minuto era o suficiente. Respirei fundo e fui até ele. Ele disse que havia encontrado um buraco feito pelo homem no chão e queria ver o que havia lá, mas não tinha uma lanterna. Eu disse que iluminaria o buraco com a lanterna do meu iPhone. Fazer isso foi o maior erro que já cometi. Fui até lá e fiquei ao lado do buraco com o homem atrás de mim. Antes de iluminar o buraco, o homem me empurrou para dentro. Caí cerca de 6 metros e aterrissei em algo macio. Comecei a xingar e gritar com o homem, mas não o vi. Levantei-me e pude sentir o que era aquela coisa macia sobre a qual estava. Precisava ver onde estava pisando. Iluminei com a lanterna do meu telefone e senti como se meu mundo tivesse desmoronado. A luz revelou um corpo. Era uma mulher nua, que parecia ter cerca de 20 anos, e ela estava morta, com cortes por todo o corpo.
Fiquei lá embaixo por um bom tempo, cerca de meia hora, antes de finalmente conseguir subir e correr para casa. Não contei aos meus pais sobre o que vi, apenas para alguns dos meus amigos mais próximos. Para dar um pouco de contexto, na época eu morava em uma cidade em uma área não muito boa no sul do Texas. Eu estava voltando a pé da casa do meu amigo, pois minha mãe queria que eu estivesse em casa até às 22 horas. Para chegar em casa, era necessário passar por um túnel. Já tinha passado pelo túnel antes e nada de muito estranho havia acontecido. Quero dizer, talvez você visse algumas pessoas usando drogas ou algo assim, mas nada muito grave. No entanto, essa noite foi absolutamente horrível. Eu estava passando pelo túnel quando ouvi alguém andando atrás de mim. Era um homem. Havia algumas luzes fracas no túnel, então eu conseguia vê-lo. Ele começou a andar mais rápido em minha direção e, de repente, veio para o meu lado direito e disse: "Bey, você é muito bonita. Quer sair comigo algum dia?" Esse cara parecia ter cerca de 30 anos e eu tinha 18 na época, então educadamente disse que tinha apenas 18 anos e que tinha namorado. Ele ignorou completamente o que eu disse e perguntou: "Posso ter seu número?" Eu disse que não e pedi para ele me deixar em paz. Ele pareceu entender e se afastou. Enquanto eu continuava andando, podia ver o fim do túnel que dava para minha rua. Então, senti duas mãos agarrando meu pescoço e apertando forte. Tentei socar o homem e ele soltou meu pescoço, tentando agarrar minhas mãos, mas consegui cortá-lo com meu canivete de bolso. Ele caiu no chão e gritou de dor. Corri o mais rápido que pude para fora do túnel e cheguei à minha rua. Finalmente o perdi e caminhei até minha casa. Quando entrei, caí no chão chorando. Expliquei tudo aos meus pais e eles chamaram a polícia, mas não conseguiram encontrar o homem. Agora eu carrego spray de pimenta comigo e, às vezes, meu namorado anda comigo pelo túnel. Nunca mais vi aquele homem. Espero nunca mais vê-lo. Ouvinte de longa data. Pensei em escolher uma história do meu passado, por algum motivo ela ressurgiu e se tornou quase um hóspede indesejado na minha mente. Talvez compartilhá-la me ajude a superá-la de uma vez por todas. O ano era 1986, eu tinha 16 anos na época. Estava em Indianápolis, na estação Union, por volta do Natal ou logo depois. Estava com minha mãe, minha irmãzinha de 2 anos e meu tio de 21 anos. Naquela época, meu tio ainda morava em Indianápolis, enquanto o resto de nós morava no sudoeste de Indiana. Estávamos nos preparando para ir embora e dirigir de volta para casa. Estava muito frio naquele dia, e eu estava bem agasalhado com meu casaco, cachecol e luvas. Minha mãe, que Deus a tenha, podia convencer um defunto a voltar à vida, então eu só estava esperando por sua despedida longa e detalhada. Estava ficando quente ficar dentro da estação Union vestindo toda aquela roupa, então eu disse a ela: "Está ficando muito quente aqui dentro, vou sair por um minuto." Minha mãe assentiu, e eu saí. Não havia neve ou vento, perfeito para eu me refrescar um pouco. Nem mesmo um minuto depois de ficar em pé do lado de fora, bem perto das portas duplas, um Chevrolet branco para na calçada. 2 homens grandes com cabelos raspados estavam sentados nos bancos do motorista e do passageiro. Eles tinham pelo menos 1,95 metros e provavelmente cerca de 127 quilogramas cada um. Achei que eles provavelmente eram da nossa base militar local, mas isso era apenas uma suposição. Imediatamente depois de me verem, eles param no meio-fio, abaixam a janela e sorriem. "Ei, vem aqui, quero falar com você", disse o passageiro. Vale lembrar que eu tinha 16 anos na época.
Se isso acontecesse comigo hoje, as coisas seriam muito diferentes. Mas, naquela época, eu era muito educado, quase ao ponto de ser dócil. Sempre me desculpava muito quando achava que tinha feito algo errado de alguma forma. Olhei para cima e vi um poste de luz sobre mim. Olhei de volta para eles e comecei a dizer, meio que pedindo desculpas, desculpa, isso não é o que parece. Naquele momento, foi mais engraçado para mim. Eu realmente não havia considerado que estava em algum tipo de perigo. Eles continuaram reiterando que só queriam falar comigo, e eu continuei explicando que não era uma garota de rua, que aquilo não era o que parecia e que eu sentia muito por dar a impressão errada. Não me ocorreu que eles não estavam ouvindo uma palavra do que eu estava dizendo. De repente, o passageiro desceu e começou a se aproximar de mim como um cão faminto olhando para um bife suculento. Uma mudança aconteceu na minha cabeça, e eu não estava mais apologético ou envergonhado. Eu apenas estava irritado e gritei, você não precisa sair do carro se só quer falar comigo. Eu consigo ouvir você muito bem daqui. De repente, encontrei os 70% de herança irlandesa e escandinava do lado do meu pai, e ela veio com força total. Eu estava orgulhoso de mim mesmo por ter mostrado um pouco de coragem, mas ainda havia um homem alto e imponente vindo na minha direção. Corri de volta para dentro, onde minha mãe ainda estava falando sem parar. Ao me ver, minha mãe e meu tio imediatamente ficaram alarmados. Eles não viram o homem sair do carro, mas perceberam que eu estava assustado. Contei o que aconteceu, e meu tio perguntou o que eles estavam dirigindo. Um Chevrolet branco, minha mãe interrompeu. Vá lá e pegue ele. Meu tio saiu correndo pela porta e pela rua abaixo atrás do Chevrolet. Saia do carro, para eu poder arrancar todos os seus dentes. Minha mãe estava furiosa, mas percebi que minha irmãzinha estava ficando chateada, então tentei acalmá-la. Meu tio voltou alguns minutos depois, ofegante e exausto. Quase alcancei eles quando chegaram ao semáforo no final do quarteirão, mas eles aceleraram bem antes de eu chegar lá. Isso acabou com o nosso passeio por Indianápolis. A moral da história é, senhoras e senhores, não deixem que suas boas maneiras superem a sua própria segurança. Quem quer morrer sendo educado? Esta história aconteceu em setembro de 2007. Eu morava em Leão, França, e tinha 18 anos na época em que isso aconteceu. Eu estava pegando um trem de volta para minha cidade natal, vindo do sul da França, onde visitei meus avós no campo antes de começar meu primeiro ano na universidade. Parti em um domingo por volta das 19 horas e entrei no trem urbano. Aqui está um detalhe que será importante mais tarde, o trem era um daqueles trens antigos com portas de correr, o que significa que era possível abrir a porta enquanto o trem ainda estava em movimento, não importando o quão rápido estivesse indo. Também parecia que esse trem não tinha câmeras. Assim que entrei no trem, ele estava praticamente vazio, como esperado. Não havia ar-condicionado, mas eu não podia pagar pelas passagens de trem de alta velocidade, então teria que aguentar. Cerca de 30 minutos após o início da viagem, o trem fez sua primeira parada. 3 homens suspeitos entraram no trem e eu instantaneamente me senti arrepiado. Os 3 pareciam ter acabado de escapar de uma explosão em uma mina, e estavam me encarando como se eu fosse um bife suculento, daqueles que custam mais de $100. Decidi ir para o próximo vagão e usar o banheiro, mas logo depois de sair do banheiro, os 3 homens me cercaram. Todos estavam armados com facas. Um deles gritou comigo para entregar todo o meu dinheiro, ou eles me jogariam para fora do trem. Congelei de medo e, do nada, um deles me atingiu na parte de trás da cabeça. Então, eles me arrastaram até a porta do trem. Um deles abriu a porta e tentou me empurrar para fora enquanto o trem ainda estava em alta velocidade. Metade do meu corpo estava para fora do trem, e eu lutava para impedir que me jogassem na brita. Eu gritava o mais alto que podia. Pensei que fosse morrer.
De repente, o trem começou a desacelerar. Todos os três me forçaram a sair do trem, e acabei caindo em uma grama ao lado dos trilhos. Levantei-me e comecei a correr assim que minha adrenalina baixou. Estava processando o que acabará de acontecer. Definitivamente havia algo errado com minha perna, algo que não senti até aquele momento. Descobri que estava fraturada durante a queda. Um espectador viu quando fui jogado para fora do trem e chamou uma ambulância para mim. Antes que percebesse, estava em uma cama de hospital. A polícia mais tarde pegou esses 3 homens loucos, e eles foram condenados a 3 anos de prisão, além de uma multa alta. Sim, eu sei, 3 anos de prisão por tentativa de assassinato, e isso é na França. É assim que as coisas funcionam aqui. Mas, no final do dia, estou apenas grato por estar vivo.